Na Vamos nossa última esperar aí que a experiência. internet colabore, né? Verdade. Mas eu acho que vai, eu acho que vai colaborar Vamos lá. sim. Todo Sim, mundo tá ouvindo a gente, todo mundo tá nos vendo. Deem notícia aí, tá tendo alguma interferência, alguma é coisa. verdade, é. Tem que perguntar hoje. Eu iniciei alguns minutinhos mais cedo justamente para a gente ter esse feedback. A Alessandra, bem-vinda. Augusto, Elis, Elis é Renato. uma querida, fez a pós-graduação comigo em Gestalt Terapia. Um beijo, Que Elis. massa! Lucimeire, Alan, o Alan, dá para ouvir bem? Tá todo mundo ouvindo a gente? Natália Alves, vamos dar só mais um minutinho para a galera entrar rapidão. Loise! Tem um fundo musical aí do Doguinho. É, o doguinho da vizinha tá bem intenso hoje, mas Pois é, gente. Então, tem mais gente entrando. O Jackson, a Cálita, Psicologia do Pensamento, um monte de gente aí. Felipe Campos. Sejam todos bem-vindos. Com certeza que tá entrando gente do meu Instagram e do Instagram do Estênio. Então, Stênio, eu acharia interessante que a gente se apresentasse. Eu me apresente para o pessoal do teu Instagram e tu sim. se apresente para o pessoal do meu Instagram. Que tal? Perfeito, perfeito. Comece. Então tá, gente. Vamos lá. Meu nome é Jarine Cauana Teixeira Leal. Pode me chamar só de Jarine mesmo, de Cauana, de como vocês quiserem. Tá? Esses nomes esquisitos do Nordeste são assim Verdade. mesmo, Nome né? composto. Nome composto, exatamente. Bom, eu sou natural do Piauí, mas eu moro atualmente no Goiás. Eu sou psicóloga. Eu me formei aqui no Goiás mesmo e continuo por aqui até o momento, né? E eu escrevo poesia. Eu escrevo poesia, eu me aventuro na poesia desde muito tempo. E agora eu estou me aventurando em expor a minha poesia dessa forma, né? Na forma declamada. Que muitas vezes eu só posto no meu Instagram de poesias, depois vocês sigam lá, Existindo em Poesia. Então é isso. E nós estamos aqui hoje para compartilhar com vocês um pouco de nós, em forma de poesia. Verdade. Então, boa noite a todos. Meu nome é Estênio Guilherme. Atendo pelos dois nomes também. Esses nomes compostos, né, daqui do Nordeste, enfim. É, Sou psicólogo, mais precisamente psicólogo escolar. Atuei como psicólogo escolar de 2016 até dezembro de 2019, no interior do Maranhão, numa cidade chamada Guimarães. E escrevo desde adolescente, desde os 13 anos, e essa escrita foi se ponderando, né? Foi se aperfeiçoando de uma certa forma. E foi a primeira vez que as crônicas, poesias que eu irei declamar hoje junto com o Jarine, as minhas foram escritas desde 2016, né? Então, escrevo. E é isso. Nós estamos aqui hoje para compartilhar, nesse período que todos estamos de quarentena, para dar um pouco de esperança, um pouco de acalanto para os corações. Arte. Arte. Arte, né? Consumir arte é fantástico. Isso. Então Então, a tu gente vai gostaria de fazer. começar? Posso começar? Eu separei uma poesia aqui para começar. Uma poesia que fala de poesia. E aí, o que que Sim. eu quero, o que que eu quero trazer com essa poesia de início, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim: ah, escreve uma poesia para mim. Ah, escreve uma poesia sobre tema tal. Ah, escreve uma poesia sobre tema esse, tema aquele. E eu sempre falo, gente, poesia não é assim. A gente não força, não escreve forçado. É algo que acontece naturalmente, é algo que vai. É algo que transcende, que vem como um ato de graça, né? E aí vocês vão perceber que muitas das minhas poesias eu escrevo tem um tom assim de indignação.
tem um tom de indignação. Então eu disse assim, que é justamente respondendo a isso, né? A poesia é o mais belo ato de espontaneidade. Quando se força uma rima, não se transmite a alma. Verso sem dor, ardor e calma. A poesia vem de dentro. Pode caber na palma da mão e não encher o oceano com toda a sua profundidade. Pode falar do amor, da dor, da alegria, do rancor. Ela fala de tudo que concerne ao ser. É a medida sem proporção do coração que pulsa pela vida e pela morte. É o que faz tangíveis os sentimentos e transmite para o viver o norte. Não se força uma rima. A poesia é a arte de ser nas palavras. É cantar a vida com tudo que tem. Não a trate com desdém. Não permita que o banal a consuma. Ela não é mecânica, ela é livre. É bela e vive dentro de mim, vive dentro de vocês. Para todas as horas, momentos, enfim. Nessa vida que segue, seja turbada ou seja vazia, eu grito e declaro com muita alegria. Eu sou um mar de poesia. Então, essa é de 2016. Aqui meu caderno de 2016, ó. Perfeito. Essa é de 2016. Então, com essa poesia eu respondo a muitos questionamentos. Não tem como forçar. Não tem É como algo da ordem da graça. A gente não força uma rima, a gente não força. A poesia, ela é um presente. Perfeito. Não é verdade? É verdade. Engraçado que Rubem Alves, ele tem um pensamento mais ou menos nessa linha, que ele fala sobre essa questão dessa gaiola de prender ideias. Né? Ele fala justamente no sentido de que toda vez que vinha esse ímpeto, essa vontade súbita dele fazer poesia, de escrever alguma coisa, ele dizia que ele não poderia deixar isso preso numa gaiola, ele tinha que deixar livre, ele tinha que extravasar isso de alguma forma. E é isso que é a genialidade da poesia, da literatura, da arte, de uma maneira como geral, né? Transcende, é algo que fica aquela inquietude, aqueles pensamentos ecoando de uma forma, e aí que o artista ele surge, ele se materializa. Então, continue. Continue, né? Então, como tu falastes em relação ao teu processo, às tuas questões, eu escrevi algumas crônicas, né? Eu venho escrevendo algumas crônicas. E a primeira que eu escrevi, ela sempre tem um fundo, digamos aí, um fundo de uma história. Era como, eu penso que é como se fosse esses personagens que essas vozes ecoam em mim e querem, de uma maneira, viver. Eu dou vida a essas vozes. Né? Fantástico. Então, o primeiro que eu escrevi foi sobre a criança que vive em mim. Esse pensamento eu vou dar algumas informações de bastidores, apesar de que o autor, né, o poeta, o escritor, ele não dá essas informações, né, mas eu vou permitir dar algumas informações, porque fica a cargo do leitor, né? A partir do momento que tu declamou a tua poesia, que eu vou declamar a minha poesia, então isso já não é mais só meu. Lança-se para o mundo, de uma certa forma. Né? E cada um vai tendo a sua interpretação, vai dando um significado para isso. Mas a criança que vive em mim, ela surgiu no congresso em Curitiba, de Gestalt Terapia, que eu conheci o trabalho do pessoal da Arte de Ser Grande, do Rodrigo Bastos. Fantástico. Ele traz muito dessa questão do clown terapêutico, e ele traz muito essa questão dessa criança que mora dentro de nós, e que às vezes nós esquecemos dessa criança, essa criança que vive ainda em mim, de uma certa forma. E eu criei essa poesia a partir da leitura do livro dele, né? Como se fosse esse contraste, né, desse adulto em que ele se encontra agora, essa pessoa, esse personagem, e a criança que ele foi, mas é que ainda vive dentro dele. Então, como balancear toda essa ambivalência dessas duas pessoas em uma só, digamos assim. Então, começa assim, o nome da crônica é A Criança que Vive em Mim. Né? Começa assim, perdida no espiral do meu crescimento pessoal, desde quando perdi o faro da inocência. Aprendi a procrastinar inúmeras tarefas.
deixando-me levar para o lado do estresse, raiva e medo. Esqueço do sorriso genuíno, enquanto os papéis que estão sobre a minha mesa se acumulam em uma montanha russa tempestuosa. Em raras ocasiões, possuo sinais de alegria, na mesma proporção que choro entre cantos perdidos. Oscilo de humor com frequência e ela se manifesta despertando entre emoções palpitáveis as gargalhadas imbatíveis de sua característica. Nesta conjuntura, a minha consciência desperta para cobrir toda esta agonia da maioridade. Embora adulto na idade cronológica, que eu nunca perca a inocência e a essência de ser uma eterna criança. Mesmo que o mundo venha colocar-me para baixo, espero fielmente que o sorriso faceiro venha visitar-me em dias sombrios e abrace-me em tempos impiedosos. Que a presença de amigos seja um complemento saudável e tranquilo para adoçar este eterno menino em suas peripécias destemidas. Nesta viagem nostálgica com sabor de infância, eu posso aprender a golpear os meus monstros e medos que tentam roubar o meu preciosíssimo tempo, com sensações ansiosas, tendo como dever colocar minha armadura para enfrentar qualquer desafio, como uma espada e o elmo imaginário, a driblar os dissabores da vida com uma intensidade mais leve e eficaz, para fugir de tudo que me faz sofrer intensidade. Só tenho acesso a essa integridade quando escuto pacientemente a voz do berço que está guardada em mim, talvez no pedaço mais remoto da minha subjetividade. Não piro no cotidiano quando levo de braços dados comigo por qualquer quarteirão e neste curto período de satisfação deixo. Cair e se levantar, rir até a barriga doer, sujar as mãos, brincar incansavelmente no parque de diversões, desenhar o colorido proveniente da sua criatividade, sentir a leve brisa do vento entre o correr de suas cantigas benevolentes. O menino ri de mim e eu rio dele também. Juntos gargalhamos até a barriga doer. Fantástico, cara. Tu me descreveu aí. Aplausos, muitos aplausos para você. Tu foi falando e eu fui passeando por cada sentença, por cada frase. Cara, fantástico. É isso. E eu achei interessante, Stênio, o como tu foi admitindo quem era essa criança, o como ela estava perdida e como ela foi sendo resgatada. Fantástico. Sim, E o sim. processo de ela ainda estar sendo resgatada. Já está sendo Maravilha. resgatada. Verdade. Maravilha, maravilha. Gente que está chegando aqui agora, nós estamos fazendo um sarau, um dueto, né? Um duo, um duo, onde nós estamos compartilhando poesias autorais. Né? E o Stênio acabou de declamar uma poesia que ele escreveu, né? E nós vamos continuar nesse processo. Vocês podem interagir com a gente, que à medida que der, né, nós vamos atendendo aí a interação de vocês. Ok? Sim. Vão dizendo tipo assim, vão compartilhando com a gente o que essas palavras vão causando em vocês. Né? Perfeito. Eu trouxe inicialmente uma poesia que fala de poesia. O Stênio acabou de trazer uma poesia que fala da criança interior. No que essas palavras vão tocando em vocês? Como que vocês estão sendo afetados por nós agora? Porque eu estou interagindo aqui com o Stênio, eu estou sendo profundamente afetada pelas palavras, né? Pela poesia dele. Ok? Então vamos lá. E convidem as pessoas aí que estão do seu Instagram para ouvir poesia, né? Para consumir arte, para refletir. Exatamente. E aí, Stênio, não teria como eu fazer uma exposição dessas que eu estou fazendo agora, que é muito raro acontecer, e não falar da música. Isso. Entende? Isso. Vai mexer com o Gabriel. Vai mexer com o Gabriel que está aqui online também. Ele é músico também. E não falar da música. Gabriel, psicólogo? Ele é psicólogo também, e músico. Ele é músico? Sim, sim. Perfeito. Porque eu também sou... Assim, eu não me chamo de musicista não, porque eu não sou profissional, mas eu sou profundamente
ligada à música, eu toco uns poucos instrumentos, né? E me aventuro com a música de algumas formas. Mas a música é tão preciosa para mim que ela também virou poesia. Também teve poesia que homenageia a música, né? Então eu disse assim, ó. Música é a poesia dos sons, no calejar dos dedos, no sopro dos tons, batidas sem medo. Em deleite, faz a alma balançar. Na tranquilidade, repousar. É travesseiro dos sonhos, no viajar dos pensamentos. É exímia tradutora da linguagem dos sentimentos. Rouba lágrimas dos corações. É liberdade sem precisar de razão. Adormece anjos no calar da noite. É encontro, é despedida, é carinho e é açoite. É arte, é transcender, é sentido. E se é sentido, é viver. É isso. Foi essa. Eu fiquei até sem palavras agora. Mas, cara, define todas as nuances na minha concepção leiga, né, de música, enfim. Definiu tudo. Eu fiquei em dúvida entre essa e outra poesia que eu tenho sobre a música. Eu falei, não, a outra eu trago em outro momento. Essa daqui foi a primeira, uma Sim, das sim. primeiras que eu escrevi sobre isso. E é realmente, tipo, eu não consigo expressar o que é a música para mim. E essa poesia, ela consegue fazer isso por mim, sabe? Perfeito, perfeito. Porque é duro, meu filho. Os dedinhos ficam calejados. Mas é tão bonito quando a gente se permite calejar, Sim, sim. né? E dedilhar na música e voar, né, nesse processo, né, E de voar. cantar. Eu posso estar estressada do tanto que eu tiver. Eu pego meu violão, meu ukulele, ou qualquer outro instrumento que eu sou apaixonada por cordas. E não basta poucos minutos ali. Poucos minutos e eu sou uma nova pessoa. Perfeito, né? E tu estava falando aqui, eu não sei se nós poderíamos chegar a um pensamento, uma linha de pensamento, né? O Ah, quanto é importante é que cada pessoa ela descubra esse seu talento interior, essas coisas que são execuíveis para ela, essas coisas que fazem sentido para ela de uma certa forma, seja música, seja poesia, seja arte, seja cinema, enfim. Para que nesses momentos, como tu trouxe na tua fala, de estresse, de angústia, de ansiedade, isso ser um instrumento para amenizar todas essas nuances da vida, digamos assim, no um geral. instrumento positivo. Né? Um instrumento positivo, né? E quantas pessoas ainda estão em busca, né, nesse processo de, de questões pessoais mesmo, mas de coisas que são, às vezes, fora do seu ambiente, seja lá de trabalho, enfim, daquilo que ela também possa ter como prazer, de uma certa forma. Né? Por mais que não seja Exatamente. profissional, enfim. Gente, não precisa não ser Porque às vezes profissional a para gente você. fica Tem nessa. muita gente que não sabe nem tocar instrumentos e é um amante, é apreciador, entendedor de Sim, música. sim, E a sim, música transforma a vida dessas pessoas. Não necessariamente você tem que ser um instrumentista. sim, sim. E a gente fica preso nessas minúcias, né? Dessa cobrança. Ai, eu não sou um profissional, né? Eu tinha muitas essas questões comigo em relação à escrita, por exemplo, né? Tipo, quem sou eu? O Eu que eu tô também. fazendo? Né? Mas aí, algumas pessoas me ajudaram nesse processo a pensar, não, tu tem algo para dizer, talvez possa fazer sentido, faz sentido, se faz sentido para ti, possa fazer sentido para outras pessoas também. E é isso mesmo, né? Essa conexão de um trabalho seu, seja escrito, seja música, enfim, qualquer tipo de arte, vai tocar alguém de uma certa forma. Sim. Enfim, sou eu agora, né?
Tua vez, Minha exatamente. vez, né? Eu ainda queria continuar nesse processo da infância, se tu me permite. Manda ver. Se Claro. me permite, Você né? você é livre, meu filho. Então, uma informação aí de bastidores, essa que eu escrevi, ela fala no sentido de algo que sempre me questionou nesse processo, por exemplo, no meu processo, como eu tenho muitos primos, tem aquele que chegou primeiro, mais velho, mais novo, e vai chegando várias pessoas. E eu comecei a me questionar, né, essa voz desse personagem. O que que seria, de fato, às vezes palpável, não no sentido de ciúme, para uma criança, se bem que no fundo aí tem um certo ciúme para esse novo ser que está chegando, o quanto os adultos nos colocam nesse processo, talvez de a criança que é mais novinha, ela tem um certo apreço maior, ela tem um certo mimo, e aquele que já está com 5, 6, 7 anos já não é mais tão atrativo assim, digamos assim. Então, essa poesia ela vem nesse sentido. E eu vou compartilhar com vocês. Até escrevi no meu IGTV, inclusive. Então, o nome dessa poesia chama-se Tenro. Ela começa assim: antes de sair cantando pelos cantos, a minha voz ecoou pelo mundo. No instante de fincar os meus pés no solo fértil da minha solidão, eu nadava entre as águas da natureza materna da minha origem. Ainda na composição de breves instantes, fui alimentado pelas mais diversas histórias mirabolantes. Porém, o teu canto palpitava na formação do meu corpo humano. Senti o teu cheiro externo pela primeira vez, quando em um piscar de olhos me atrevi a mirar o teu semblante. Ainda sem entender muito bem nada, adormeci perante as limpezas sanguíneas da minha pele. Saí da minha casa para viajar pela imensidão do frio cobertor chamado mundo. Não imaginara que depois do aconchego viria o amparo e o desespero. No meio, o intervalo de infinitas sucessões absurdamente inconstantes. Mas antes, bem lá no início, observei através do meu irmão Inácio que eu tinha perdido o posto da mais nova atração da família e passei a ter a honrosa sucessão de irmão mais velho. Mamãe acostumava dizer-me que o meu sorriso era fácil, que todos caíam de amor por mim. Hoje não mais. Porém, continuo buscando na figura de alguém que me olhe com os olhos ainda tão tenros, a mesma configuração de outrora. O problema é que eu já cresci demasiado e tenho um comportamento para lá de estabanado. Mais precisamente, um pouco descompensado com as questões do mundo. Meu irmão não. Ele se vai para o braço de um e outro, quase como um navio quando parte de um cais, seguindo a mesma entediante rota para agradar os seus passageiros. Sei pintar, desenhar, inclusive estou aprendendo uma nova língua estrangeira. E ainda assim, não sei o que falta entre mim e o outro. Portanto, nossas distâncias vão crescendo entre rumos diferentes, enquanto eu não me curvo perante as suas vozes mandonas. Eles esquecem que ainda não sou maduro. Quero dizer, muitos deles, que se dizem como tal, não sustentam suas próprias palavras dos dicionários adultez. E eles esperam isso de mim. Coitado. Devo avisar previamente, entre balbucios incompreensíveis a Inácio, que o seu reinado acabará logo logo, quando a Olívia chegar, ou devo deixá-lo na mesmice de suas percepções óbvias de uma criança boba? Nossa, fantástico. Tu é o mais velho também? Não, eu sou filho único. Tu é filho único? Cara, que A voz desse fantástico. personagem que simplesmente Veio apareceu. e tu deu ouvido a ele e ele foi. Fantástico. Não, Stênio, tu tá escolhendo tudo pra me descrever hoje. Como é que pode? Não sei de Eu nada, não sou sei a de mais nada. velha, depois veio Sim, meu irmão e depois minha irmã. sim, Três. sim. Cara. Fantástico. Daqui a pouco eu vou começar a chorar aqui. Tá mexendo, tá mexendo. Nossa, tá mexendo demais. Essas coisas são perigosas, viu, gente? A gente mexer É. com tanta poesia.
ao mesmo tempo, na mesma hora, mexe demais com a gente. Deve ser por isso que metade das pessoas que estavam aqui foram embora. Verdade. Acontece, acontece, né? Cada um com seu processo, com seu tempo. Exatamente. E a gente respeita assim como esperamos que Sim, respeite a poesia, né? sim, A tá certo. inspiração, A arte no geral, né? a arte, exatamente. Estênio, esse que eu vou trazer agora, ele significa Sim. muito para mim e eu vou partilhar um pouquinho da história dele, porque uma das inspirações foi Jorge Ponciano Ribeiro. Para Eita, quem não sabe, Jorge Ponciano Ribeiro é um dos autores mais fantásticos da Gestalt terapia no Brasil e no mundo também. verdade. Ele é dos pioneiros na Gestalt terapia no Brasil, que é a nossa abordagem teórica. E eu participei de um mini curso dele no Encontro Goiano da Abordagem Gestáltica, onde ele problematizou algumas coisas sobre o corpo, sobre o nosso corpo, né? E aí ele pegou a gente de surpresa lá no minicurso e falou assim: você hoje já percebeu, já se falou assim, eu sou um corpo? Eu sou um corpo, eu sou meu corpo sou eu. Eu sinto e faço tudo a partir dele, Sim, né? Ele sou eu, ele não é algo para além, algo separado. Ele sou eu. E aí ele começou a falar em cima desse tema, né? E é claro que eu não vou entrar nesses termos, senão a gente ia falar só disso. Mas foi mais ou menos isso, quando eu parei para pensar que eu sou meu corpo e meu corpo sou eu. Então eu disse assim, depois de muito apanhar: eu sou meu corpo, meu corpo sou eu. Eu sou a dor física da perda, da despedida. Sou o olhar que te encontra e te toca com ternura. Sou a expressão que te amedronta e que te entristece. Sou a voz que te convoca e que te afasta. Sou matéria em movimento, animal com pensamento. Tenho e sou o universo. Sou o medo de ter coragem e a coragem para ter medo. Templo e morada do espírito, é assim que me concebo. Carrego tantos comigo, tantas histórias, tantos amores, tantos dissabores, tantas conquistas, tantos fracassos, tantos sonhos. Ora pesada como um meteoro, ora leve como o vento, que balançava as folhas das árvores da minha infância. Sou o calor do meu Nordeste, expresso nos olhos cheios quando a lembrança vem, cheios de saudade. Sou tão trêmula, mesmo que jovem. Também tenho a graça de ser poesia, pois todo o meu ser manifesta-se em palavras, e escrevendo-as, uma a uma, eu sinto e sou cada parte de mim. Isso foi 2018. Peguei a original aqui, a que eu escrevi o meu primeiro rascunho dela. E é isso. Toma, Jarine, né? toma Jarine. Toma Stênio, toma Jarine, toma todos. Toma, Jarine, o Jorge Ponciano me fez pensar sobre o meu corpo, eu sou meu corpo sou eu, veio poesia, né? Mas A bem partir interessante disso. nessa abordagem que tu trouxe dessa questão corporal, que às vezes passa tão despercebido, geralmente, né? Eu creio que nessa quarentena muitos de nós talvez estejamos nos dando conta desse corpo, dessa morada. Então, eu tô numa Isso. morada, eu tô na minha casa, eu tô numa outra morada que é o corpo. Eu tenho um sobre, nesse sentido, nessa linha aí que tu tá falando de corpo, que se chama casa. Nesse sentido. Se quiser, a gente pode ir entrar aí nesses caminhos dos corpos. Fica à vontade, a gente sempre tem que deixar o campo fluir, né? É, o campo fui. Então, vamos lá. Não tava no roteiro, casa. Te digo com toda sinceridade, mas... Meu filho, o Mas... roteiro é o fenômeno. É, é verdade. Deixa eu procurar aqui, casa. Peraí.
Ainda não editei, inclusive, ela, por isso que eu não coloquei casa. Mas vamos lá. Cadê, cara? Peraí. Manda aí. Um momento. Qualquer coisa, se passar Enquanto do o tempo ficar Stênio muito acha, bom, gente, a gente vai pro meu, se cair, porque é 1 hora a duração, né, de live, não é isso? estamos em 33 minutos ainda. Ah, tá. Então, beleza. Então, vamos Ah, lá. Bruno, seja bem-vindo. Saudade de você também. Olha aí, a galera que a gente conheceu lá em Curitiba. Agora é a vez do Stênio ler uma poesia dele, que ele se sentiu convidado aí a partir da poesia que eu li anteriormente. Peraí, tô procurando, meu Deus, porque tá uma loucura aqui. Peraí, deixa eu ver se é Museu de Como que Lágrimas. tá até agora, gente? Vocês que estão aí desde o começo, tá rápido a leitura, vocês estão entendendo, não estão entendendo? Deem notícia. Vamos lá. Então, como Jarin estava falando sobre toda essa questão corporal, eu vou falar sobre essa crônica que eu escrevi chamada Casa. Ela começa assim. Eu nado por entre as águas límpidas do apertado metro quadrado, guiado pela gênese de uma proteção. Ainda desconheço a palavra medo. Tudo ao meu redor girara em forma de calmaria, até soar o primeiro tremor do meu tempo. Esgotando-se em partículas tempestuosas, sou cuspido para fora em uma claridade absurda, donde o choro torna-se meu desalento, e o que se torna novo após a expulsão dos meus novos moradores. Demoro para me acostumar. Ainda durmo profundamente até apurar os meus sentidos. Durante o meu ser estático, passo a conhecer rostos conhecidos. Passo a fixar-me sobre as minhas próprias madeiras, a falar ainda que sobre letras atropeladas. À medida que vou me esticando, vou sentindo os cômodos ganhando espaços vastos, e no piscar de olhos, comando a minha própria residência, sem ao menos saber os zelos ideais de ter uma propriedade privada. Começou assim, ainda em construção. Os tijolos iam e vinham em pequenas prestações. A maior construtora dos pequenos espaços viera a solidificar o meu terreno. Caía-se e ela salvara sem a cobrança de juros. Depois, fora a vez da professora ajudar-me na construção do teto, para que o conhecimento viesse ser administrativo, na hora de comprar os possíveis imóveis. Enquanto os novos voluntários ajudaram-me nos pequenos detalhes que faltavam. Porém, construções monumentais, colossais, esplêndidas, formosas e exuberantes começaram a confrontar-me com os mais diversos tipos de intimidações possíveis. Senti as invasões de inquilinos indesejáveis em minha propriedade. Passar a lutar verbalmente pelo meu pedaço de chão. Neste mundo, com astúcia, calei em silêncio e enxuguei as lágrimas da chuva, partindo rumo ao meu destino principal, eu mesmo. Tenho história centenária, sobrevivi entre gerações de uma mesma família. Estar abandonado não é sinônimo de posse. Quem vier explorar-me com violência será rechaçado da porta para o olho da rua. Mas quem interessar-se em conhecer-me será muito bem-vindo. Aguento o tranco sem ferir ninguém. Agora sou independente das minhas próprias ramificações, pois sirvo de abrigo para quem realmente olha-me com o coração. Cuidar do meu recanto é o que há, mesmo que com o tempo a natureza engula-me, sendo essa uma dívida da qual não se aceita pagamento em dinheiro como faz o homem, pois o terreno sempre fora dela. Que isso, cara. Sério mesmo. Eu já vi as tuas crônicas, mas ao vivo é melhor. Eu ainda nem editei ela, por isso Tô- que eu fico meio Eu não assim. tô, eu tô falando, tu escolheu hoje foi pra me sacudir. Então, Casa, eu acabei nem contando algumas notícias de bastidores. Casa, eu me baseei nos casarões daqui de São Luís, que tem, né? Então, Uhum. quando você Eu só entra, sei de ouvir falar. quando você anda pelo centro histórico da cidade, você vê muitos casarões abandonados, que eram de famílias, que às vezes
tinham herdeiros e que talvez não se sabe por onde andam esses herdeiros, enfim. Então eu comecei a pensar nesse sentido, né? Desde esses casarões que estão com plantas, enfim, que são frequentemente abandonados, né? Dar um novo significado, dar uma nova roupagem para eles, né? E se eu gosto muito de mexer com essas figuras de linguagem, com essas coisas inanimadas, dar voz para esses objetos que nos servem de uma certa forma. Eu acho interessante. Fantástico, fantástico. Bem-vindos todo mundo que entrou agora. O Stênio acabou de ler uma crônica dele. Professor Gilvando, lá de Floriano, minha tia Iris, a Kátia, Rosário, sejam bem-vindos. Agora, Rosário, já que a David, gente Kátia falou, também são. já que a gente falou de corpo, Stênio, já que a gente falou de casa, agora vamos falar de dor? Vamos. Eu também tenho um sobre dor, que eu também ainda não editei, eu não coloquei. Mas também tá me Vamos falar de dor. E eu achei interessante a forma como tu expressa, Stênio, no sentido de, por exemplo, muitas vezes de dar voz a certas vozes que não fazem diretamente, né? Porque nós sabemos que fazem diretamente, não fazem diretamente parte da tua realidade, né? Sim. E aí, quando tu falou isso, ainda bem que eu separei essa daqui, que chama A Defesa da Dor. Onde eu deixei a dor falar. E eu dei voz a ela e ela tem uma mensagem. Então vamos lá, ouvir. Vamos lá. E eu disse assim: acordei, olhei em volta, me vi afogando em desesperança. E agora? Estava longe demais. Era tarde demais. Não tem mais jeito. Fiquei com medo. Algo gritou dentro de mim. Uma faísca ainda existia. Um arrepio de esperança no meio do nada. Vale a pena? É só questão de tempo até tudo acabar. Talvez não deva mais lutar. De repente, uma voz tomou forma e suplicou: não acabes comigo. Não me jogues no esquecimento. Não me destrua porque alguém te destruiu. Não me sufoque porque alguém te sufocou. Não me mande embora porque alguém te abandonou. Eu sei que viver comigo te machuca. Mas, se me extinguires, saibas que vais tu também comigo. Bem sei eu que não queres partir, que queres apenas paz. Deixa-me ensinar-te. Dá-me tua mão e caminharemos juntos, até que no lugar das feridas emerjam cicatrizes. Não te esqueças que estamos inteiramente ligados e estarei presente em quase todos os momentos. Olhar-me como inimiga não exclui a tua participação no assunto. Reconheças que só apareço quando de alguma forma sou requisitada. E meu único propósito é fazer-te olhar para ti mesmo, como agora estou fazendo. Para que te movas em direção à vida. Sim, eu sou tua amiga, embora me renegues. Sou apenas mensageira. Não tenho controle de tuas escolhas, mas não poderia deixar-me sem defesa. Não acabes comigo por definitivo. Assinado, tua dor. Cara, essa daqui foi forte. Essa aí foi forte. Essa daí, pra mim, até agora, foi a que mais Essa doeu. me tocou. Essa aqui foi a que mais me doeu, de uma certa forma. E aqui pensando, perfeita para trabalhar com clientes, né? Com um recurso aí Pois é, terapêutico. sim. E como a gente já havia conversado antes, né? O meu fazer enquanto psicóloga me inspira muito e eu escrevo muito Sim, a partir disso. sim. É uma inspiração sem precedentes, sem fim. E eu só posso ser grata por isso, Sim. né? Perfeito. Essa daí foi a que mais me Pegou mexeu aqui. aí? Tá Pegou aqui. vendo?
Revanche, só tu que tava querendo me deixar abatida aqui, abalada, né? Ah, é ping-pong. Um, Ó, Kátia tá dizendo que maravilhosa essa dor. Perfeita, Kátia, é verdade. Dona Marinava, um beijo. É perfeita para trabalhar com clientes. Também concordo, Kátia. Concordo. Esse pensamento, essa poesia autoral da Jarice, concordo também. Perfeita para trabalhar com clientes. Talvez tenha essa tomada de consciência, né? Sim. Então vamos lá. Cara, tem muito. Eu tenho uma específica sobre dor, mas que eu ainda não. De uma certa forma, ainda não editei. Mas tem uma outra sobre dor aqui que eu gostaria de falar. Deixa eu ver aqui. Manda ver. Peraí, só um minuto, só um minuto. Porque sai toda da ordem. O campo misturou tudo. Né? Deixa eu ver aqui. Ah, vamos lá. Respeite o campo, respeite o campo. Campo. Nunca subestime o campo. Então vamos lá. Rosário, obrigado pelo carinho. Renata, seja bem-vinda. Pimentel Psique também, seja bem-vindo. Então vamos lá. Essa fala sobre uma dor, mas eu prefiro pensar que seja tipo uma dor de, talvez, de nostalgia, né, a esse tempo vivido. Talvez, não no contexto de agora, é uma outra no contexto de agora. Mas vem muito nesse sentido. Eu dei para uma pessoa muito especial ler, e quando ela lê, ela diz que ela se sentiu muito tocada, porque mexe de... É como se eu estivesse falando sobre... Ah, não. Eu vou falar primeiro e depois a gente comenta. Então, Tá, vamos vai lá. lá. É o seguinte. Só um minutinho. Chegou atrasado, Diego? Pode ir, vai. Eu só tinha que Certo. mencionar, porque o Diego, sendo Diego, ele chega atrasado. Vai lá. Então já é a sina do Diego, né? É. Ah, Diego. Então, na próxima... Né? O pé tem importados também. Então, vamos lá. O nome dessa crônica, ela chama-se Saudade. Começa assim. Essa linha tênue entre nós. Desvanece entre a presença física e as lembranças em minha memória. Elas dançam em um descompasso do qual não tenho controle. Sem regras a serem seguidas. Apenas as imagens de migalhas pequenas que estão perdidas nos devaneios do meu universo particular. Gostaria de lembrar-me com precisão o que vivemos. E, consequentemente, não consigo. Sendo assim, ela vem em diminutivos fragmentos. O enlace de nossos abraços, o beijo que não mensurei pela qualidade do tempo, o afago que teus cabelos precisavam, o cheiro do teu corpo que desvanece da minha memória, os teus pertences que afundam terra abaixo. Nós ficamos em uma tempestade devastadora e não sabemos o que fazer. O silêncio espalha-se como uma epidemia entre nós. Esgotando as palavras e sentimentos, tu ainda estás aqui. Não tenho somente este sentimento por quem já se fora, mas, em toda a sua vivacidade, ainda nos vemos como estranhos, vivendo em um habitat ainda tão excêntrico. Ainda nessa exploração desgostosa deste doloroso sentimento, sinto como se pudesse agarrar esta falta que me falta inexistente sentida em meus pensamentos. Do que foi vivido, só aconteceste de fato uma vez, e eu quero bis. Recorro às nossas fotografias nostálgicas, analisando o quanto fomos felizes com tamanho afeto, e ela bate em minha porta. Sentir tudo isso é carregar o meu mundo nas costas e a minha identidade de uma forma poética. Não permito entrar na vastidão, não permito entrar na vastidão de meu território que não experiencia o sabor do sentir. Estou ficando velho, e a proporção que os meus fios de cabelos brancos tomam conta da minha tela, já em estado de um profundo desgaste, permito viver como um jovem. Eu olho para mim e vejo que ainda sou novo. Quem é velho foi quem nasceu antes de mim. Minha avó dizia que era o mundo. Concordo com ela. Por vezes, não fico a pensar tanto nessa cronologia inventada para uma sociedade adequada. Eu existo. E durante toda a minha vida, carrego experiências satisfatórias e outras periclitantes. Não cabe aqui expressá-las. Estou indo viver quando posso, porém já com saudades de mim.
Nossa, essa última frase aí lacrou mesmo. Saudade é É bem. saudade. Aí tu vai falar de saudade pra uma pessoa que tá bem aqui no Goiás de quarentena e a família tá praticamente toda lá no No Piauí. Piauí. Exatamente. Sim, sim, sim. Ai, Senhor, é a vida, né? É a vida. É, fiquei aqui sem palavras agora. Eu não sei vocês que estão assistindo, mas eu aqui fiquei sem palavras. Logo eu que escolhi um poema chamado Palavras para terminar essa live. Então vamos lá. Bom, gente, antes de eu ler essa poesia, falta 10 minutos para a live terminar. Por mim, a gente continuava aqui, a gente fechava essa live e abria outra, mas é uma descarga emocional muito grande. A gente precisa se respeitar, a gente não Verdade. pode se sobrecarregar, Pegar, é. né? A gente não pode se sobrecarregar, a gente precisa se respeitar nesse sentido. E eu acredito que o que foi lido aqui hoje, tanto por mim e pelo Estênio, já dá pra gente refletir aí por pelo menos o resto da vida. Ó, duas pessoas botaram comentários, né? A Tamara é realmente muita saudade da família, A Tamara é minha prima, tá vendo o Leal aí, ó? né? E a É, Kátia Teixeira tem meu sobrenome também é Teixeira. Kátia, amei o comentário de Kátia. Eita, tenho muitas saudades, inclusive de aglomerações. Boa. Também, Kátia, também. Mas, Logo nós logo, logo. nordestinos que a Né? gente gosta de estar junto, de Rosário também se identificou com o pensamento de Kátia. Kátia também. Então, sinto estamos falta dos meus advertindo. grupos de estudo presenciais, dos meus cursos, e Então, vamos Jesus. agora finalizar com algo mais leve. Né? Vamos, vamos. Mas tu faz o teu processo. Né? Não, é leve sim Então, essa o meu também, o poesia. último é leve, é bem leve, bem light. Então, essa é bem leve. Eu vou ler ela e aí depois o Estênio lê a dele rapidão. Faltam 9 minutos. Aí a gente se despede e estamos aí à disposição de vocês. Vamos deixar a live salva, tá? Dando um contexto bem rapidinho dessa poesia, ela foi escrita em 2016 para a pessoa que é minha referência em Gestalt terapia, que é minha referência em psicologia, que foi quem me apresentou esse mundo de uma forma maravilhosa e que essa poesia fala desse processo, tá? Da minha professora Denise Borella. Eu fiz para ela. E eu não li. Eu pedi para uma pessoa ler que eu tinha vergonha. Então vamos lá, chama palavras. E eu disse assim: palavras são mágicas. Escritas, faladas, ouvidas, as palavras são sentidas, tocadas, cheiradas e, por estranho que pareça, também podem ser degustadas. Palavras são cores nas telas pintadas, o som dos amores nas cordas tocadas, ou só um alento no toque que o vento traz na madrugada. Palavras são formas nas ruas erguidas, vão se acrescentando nas fases vividas. Palavras são vozes dos tantos problemas, mas trazem ternura nos simples poemas. Falando em palavras, prossigo a escrever de tudo que é belo e não quero perder. Aí começa. Ouvi que o gerúndio é sempre bem-vindo. Estranho, mas posso explicar. Em vez de dar por acabado, melhor não querer acabar. E, com a chuva caindo, fenômenos sem fim vão surgindo. Acertando, errando, aprendendo. É como a criança crescendo. No início, divaga perdido. No meio, divaga aturdido. No fim, começa a entender que não precisa de tanta pressa para crescer. Ouvir que a carroça cheia não faz barulho e que a ética não pode ser só um embrulho.
que honrar a quem nos ensina é mais que cumprir uma tensa rotina. É olhar os erros com muita humildade e seguir em frente com simplicidade. Afinal, essa frase tu vai conhecer. Tudo afeta tudo, tudo é um todo e tudo muda. E a tão falada relação sempre ajuda. Como disse no começo, e agora sem mais tropeço, as palavras são mágicas. E uma das mais fortes que existem é sem dúvida aquela que agradece, que um bom trabalho reconhece, que um grande carinho oferece. Obrigada. Não, essa foi a cereja do bolo, para finalizar. Perfeito, perfeito, perfeito. Até me emocionei. Não sei se dá para perceber, me emocionei, cara. Eu tô aqui me segurando porque é muito difícil. Pra mim, eu não tenho nem palavras para expressar o quanto esse teu poema, essa tua poesia, ela tocou. Foi bem fundo, bem fundo. Já essas tuas duas últimas estão sendo bem difíceis. Acho que eu não programei a ordem, não, filho. Eu só selecionei enfim. um bocado aqui, ó, e fui deixando o negócio fluir. Perfeito, perfeito. Manda aí, a gente tem 5 minutinhos, manda a tua e a gente. Então, bora fazer finaliza. assim. Não tem como, já que só. Acho que dá pra finalizar, porque eu queria comentar, enfim. Mas se não der, eu tava pensando Não, na pode possibilidade sim. de. Se a galera se comprometer de entrar de novo aí. Se o pessoal não se incomodar, né? Enfim, Gente, porque é um então pouco longa. Vamos fazer o seguinte, pra gente finalizar. Eu vou fechar a live. Agora. Isso, eu vou fechar, abrir novamente, vocês entram novamente, a gente vai esperar rapidão vocês entrarem. Só pra tá? finalizar. E aí o Stênio vai ler a última dele, eu já acabei de ler a última minha. E a gente finaliza, ok? Fechou? Tô fechando. Aguardando o Stênio. E todo mundo. Minha gente, o Ari Refield tá aqui. Agora eu tô toda me tremendo. Seja bem-vindo. Que honra, que honra. Sério, que honra. Vou esperar aqui o Stênio entrar. Minha gente, agora eu tô aqui suando. Então, para quem está entrando agora, estou aguardando o Stênio. Nós fizemos aí 1 hora de leitura de poesias nossas. Verdade. E eu já fiz o encerramento com a minha última poesia. Agora o Stênio vai fazer o encerramento com a última dele. Vamos esperar uns 30 segundinhos aí para ver quem vai mais entrar. Stênio, o Ari entrou na live. O Ari Refield tá aqui. Ixi, que honra. Que honra, de verdade. E agora o Stênio vai ler a dele, vai declamar a dele, nós vamos encerrar. Sim. E se vocês tiverem gostado, gente, a gente pode fazer isso outras vezes. Com certeza o Stênio tem aí um arsenal de poesia escrita. Eu tenho só um pouquinho, só um tiquinho. Então vamos lá. Manda ver, Stênio. Certo. Então vamos lá. O nome dessa crônica que eu escrevi, ela chama-se Mapa Mundi. E soa bastante atual, né, em virtude das atuais circunstâncias em que nos encontramos, né, com toda essa questão de pandemia. E ela traz muito esse desejo de viajar pelo mundo, esse desejo de se expressar, conhecer outras culturas. E ela é bem leve, penso eu, né? Então vamos lá. Se mexer em alguém aí, algum viajante aí, então vamos lá. Ela chama-se Mapa Mundi e ela começa assim. No meu pensamento, conquisto o mundo. Não como os antigos imperadores ou super-heróis. Trata-se de um triunfo pessoal, sonhado tantas vezes à medida que for esquecido na mesma proporção. É uma paixão que lateja por todo o meu ser.
Começou ainda menino e se perpetuou ainda quando tive bastante vitalidade. Eles diziam que era para eu pôr os meus pés no chão e parar de sonhar acordado, que a realidade era bem diferente para gente como eu. O meu combustível era de fato sonhar com bastante realidade. Porém, quando eu insistia em voar, alguém desvanecia os balões que me impulsionaram. Em um balcão de vendas, planejei todos os meus sonhos, deixando a esmero os clientes do meu ganha-pão de todo dia. Entre os intervalos de glória, o martelar da minha cabeça vinha como o soar do sino da igreja mais próxima. Quando os meus colegas me acordavam em um estalar de dedos, riam do meu blackout. Mas eu confiava na epifania da vida. Comecei a dar vida ao papel que até então estava em branco, enumerando cidades, locais, pontos turísticos e países. Sou absorvido pelo vento de um avião nas alturas, do algodão doce do céu em seus formatos diversificados, tal como o pôr do sol estonteante em tons alaranjados. Presente divino em meio ao meu sorriso tenro de criança sonhadora. Tomado por uma emoção que não cabe em mim, somente eu, em meio aos improváveis desconhecidos lugares, sinto a liberdade de abrir as gavetas que foram guardadas, justamente com o sonho de conhecer o mundo. Apaixonei-me 24 horas em Paris, porém sem um glamour parisiense. Em seguida, passeio de gondola em Veneza, sem nenhum par romântico ao lado, na companhia de estrangeiros. Aventuro-me em meio a um safari na África do Sul. Visito o Taj Mahal e confio em um estranho para tirar uma foto minha perante a exuberância do local. Os meus olhos veem de perto o símbolo da Austrália, um canguru. O meu próximo voo é para o México, nas ruínas de Chichén Itzá. Tenho como companhia uma senhora sueca aposentada de 80 anos de idade. Dancei um reggae na minha breve estadia pela Jamaica, o que me remeteu à minha ilha do amor. Comprei um legítimo chapéu panamenho na cidade do Panamá. Aterrizo na minha terra natal abençoada pelo Cristo Redentor, que me guardara de braços abertos ao meu regresso idílico. O mundo é o meu lugar e eu posso provar isso. Uau! Uau! Soa bastante Fantástico. atual, né? Soa muito, muito atual. E eu achei fantástico, Stênio, o jeito tipo assim, tu experimentou todas essas maravilhas sem necessariamente ter que estar em companhia de outra pessoa. A tua companhia basta, Sim, sim. sabe? E a companhia daqueles que você vai conhecendo à medida que tu vai desenrolando a escrita se torna prazerosa, se torna suficiente para aquele momento. Fantástico, Eu fantástico penso que mesmo. seja isso a proposta de uma viagem, né? O Sim, Ponciano fala sim, isso, né? O caminhante faz o caminho faz o caminhante, eu não recordo muito bem a ordem, mas ele fala muito essa questão, né? Do que eu não sei o que vai me esperar, numa viagem totalmente inesperada. Vai dar muita coisa errada, mas vai dar muita coisa certa também. Isso são experiências, né? E sou bastante atual nesse sentido de que são tantas incertezas, as pessoas se questionam. Será que nós iríamos voltar a viajar com a mesma, talvez, segurança, adiante, enfim, nós não sabemos. Mas fica toda aí esses meus votos, o meu estímulo para que nós possamos explorar esses mapas mundos da vida. não voltar ao que era antigo, transcender a isso. Transcender, transformar-se em Isso. uma outra configuração, talvez. A Tamara, minha prima, está pedindo um poema para o pessoal da área da saúde. Nós, da área da saúde. E por incrível que pareça, eu tô com um aberto aqui. Que pode. Olha, o Ari falou ali, caminhante, era o caminho, se ave ela andar. Yeah. Perfeito. E aí, atendendo ao pedido dela, eu acredito que a galera pode esperar rapidinho. Essa é pequena. E fala do meu fazer, se há, se ela andar. O caminho se faz ao andar, isso. Vamos lá. E fala desse meu fazer mesmo, com toda a plenitude,
com toda a totalidade e como eu afeto e sou afetada. Peraí que eu virei a câmera sem querer. E principalmente diante dessa situação, Tamara, que a gente está vivendo agora. Olha só. Tenho de ser paciente aquele em minha frente, mesmo sendo diferente de ser. Mesmo que tantas vezes vejo tanta gente que desejo tudo ver. Paciente com o tempo que não é meu, complacente com aquele em minha frente que sofre e tanto sofreu. Me percebo paciente, não como gostaria, nem como deveria, mas como posso agora ser. Paciente comigo, inusitado, novo, permissivo. Correria disso, não daria conta, mas tenho tentado ser. Pois aquele em minha frente, mesmo sendo diferente, eu quiser ver. E quero. É isso. Esse é realmente. Bem profundo O Ari está falando acerca mesmo. da diferença entre Traz toda a solitude e essência, né? solidão. Da sua poesia, da sua crônica, a diferença entre solitude e solidão. Você estava sozinho, mas você não se sentia mal por isso. Fantástico. Sim. Fantástico mesmo. Fantástico, E muito bonito fantástico. tu trouxe toda a essência de um processo de um profissional de saúde, né? Que nós estamos num momento Isso. muito conturbado, né? Cara, sem palavras também. Esses 3 últimos merecem um prêmio. Com certeza, um prêmio. Porque das palavras, eu acho que é o que vai ficar pra mim hoje assim, pulsando, sabe? Entendi. Foi bem Alguns dos que eu no li, âmago. alguns dos que eu li estão postados na minha página de poesia, que chama Existindo em Poesia. Eu só existo e foi em poesia, gente. Não for, não tem como não. Por isso o nome da página no Instagram é Existindo em Poesia. O Estênio, ele postou uma série de crônicas, né, Estênio? Fala aí da tua série de crônicas. Sim, eu postei no meu Instagram pessoal uma série de crônicas que algumas pessoas estavam dizendo, posta, deixa no público, né? E eu tinha muita vergonha, enfim. Mas eu postei 7 crônicas no meu Instagram pessoal, de um projeto que se chama Devaneios Crônicos, que é justamente essas crônicas que eu pretendo publicar. E estão lá, para quem quiser ver qualquer hora. Exatamente. E essa foi uma primeira experiência, né, Estênio, que eu acredito que eu vou querer novas lives com você. O Insta do Estênio é S. Guilherme, né? S. Guilherme 29. 29, É privado, isso. mas pode mandar solicitação que aceito. Ele vai mandar público agora. Vou mandar para público. Ele vai começar a publicar mais, gente. Ele vai começar a publicar mais. Né? Mas isso eu gostei. Isso tudo é um processo. Foi um processo. Eu comecei a publicar nessa página, né? Só a poesia escrita e tal. E a gente é preciso explorar os nossos limites, né, Estênio? E estar aqui nessa live contigo agora é uma forma de explorar meus limites. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi fantástico, cara, né? Eu tô aqui tremendo, eu tô com calor, eu tô suando aqui. Engraçado, dessa experiência toda, enquanto nós somos afetados, né, pelo outro, né, pela fala do outro, pelo aquilo que o outro traz, a bagagem que ele tem, né, e tem muita coisa. Por mim, eu topo. Não sei se vocês, as pessoas que estão nos assistindo, topam uma outra live como essa, porque eu gostaria de falar de muitos assuntos ainda, né? Tem vários. Beijos, Ari. Muito obrigado pela presença. Beijos, Ari. Muito obrigado. Uma honra. Com certeza. Honra. Te esperamos na próxima. Olha a minha audácia. Então é isso. Foi sensacional. Gostei muito da experiência. Foi sim. Obrigado para todo mundo. Eu espero que se as pessoas quiserem,
nós estamos aí à disposição. Estamos. Estamos à disposição. A gente também está encerrando a live agora para ir refletir sobre tudo. A live vai ficar salva, tá, gente? Sim, sim. Muito obrigada pela presença de todos, por terem ficado até o final, por estarem com a gente participando, dando aí essa força, que é sim um gás para nós. Com né? certeza. É isso que eu gostaria só de finalizar complementando a tua fala, que às vezes quando nós expomos para o mundo, né, aquilo que é tão nosso, que é tão privado, Sagrado. né, sagrado, é um terreno bastante sagrado, né, e outras pessoas se sentem tocadas, se colocam empaticamente nesse lugar também, a gente percebe, pelo menos eu percebo, que valeu a pena, né? Que os nossos escritos não são em vão, tem um significado, tem uma proposta, né? Tem aí toda uma gama de processos, e eu estou muito grato, muito obrigado pela experiência, e por mim a gente repete amanhã, se possível, mas muito obrigado. Amanhã não dá, porque eu estou mexendo com o TCC. Não, relaxa, estou brincando, isso foi uma brincadeira. Mas a gente marca, tá, gente? Sim, marca, Nós com certeza, marcamos com antecedência. mais lives. Sigam lá no Instagram de Poesia, eu sempre estou postando. E é isso. Estamos à disposição de vocês, doamos um pouco de nós para vocês agora, recebemos um pouco de vocês e continuamos disponíveis. Muito obrigada. Muito obrigado. Fique em casa, mas transcenda. E é isso. Boa noite. Obrigada, Estênio. Muito obrigada mesmo. E até a próxima. As duas lives vão ficar salvas lá, ok, gente? Tá, tchau, muito tchau. obrigado. Beijo. Tchau. Beijos.